Boa noite, galera. Seguinte, então vamos para a nossa revisão, Direito Internacional, finalzinho da parte pública e aí a parte de Direito Internacional privado. Algumas coisas não vão cair na prova, então eu vou focar mais para a matéria que vai cair na prova. Primeira parte do conteúdo que vai cair na prova, Direito Comunitário. Direito comunitário, eu estou falando daquela questão da união substancial versus união funcional. União substancial é aquela união própria dos países. União material, a busca de integração, a cooperação internacional. União funcional, se une em razão de uma função, que não é uma organização internacional, se une com um fim devido, um fim de alguma atividade. Bem, daí eu tenho 5 fases, 4 reais e 1 utópica. A primeira fase é chamada de Zona de Livre Comércio, a ZLC. O macete é lembrar, para que essa fase exista, eu preciso de até de mínimo de 80% de redução dos encargos ou eliminação dos encargos. Já a segunda fase é a união aduaneira. A união aduaneira busca unificar uma tarifa externa comum, ou seja, se os outros países forem se comunicar com esse bloco, só tem uma taxa, é o TEC, ok? E é a fase que se encontra no Mercosul. A próxima fase é o mercado comum. O macete é o mercadão, a feirinha do Paraguai. É a queda das 5 barreiras: trânsito de pessoas, mercadorias, capitais, concorrências e prestação de serviço. Na próxima fase, o UEM. O é União Europeia, é onde se encontra a União Europeia. E o macete é uma moeda, um banco central, um planejamento financeiro. A outra fase é a União Política. A União Política é utópica. É a união administrativa, financeira e política. Bem, saindo da parte de direito comunitário, nós entramos em domínio público. 2 convenções principais, Montego Bay e Chicago. Quando eu falo da de Chicago, eu estou falando do direito do ar. Quando eu falo da Montego Bay, direito do mar. Eu vou utilizar a base do direito marítimo, a base do direito do mar, para o direito do ar, no sentido de navegação. Mas o que é importante nós lembrarmos? Nós temos que lembrar que na Convenção do Ar e da Convenção de Montego Bay, eu falo da passagem inocente, que é aquela que eu vou permitir o trânsito dentro do meu território. Eu não posso criar critérios discriminatórios, eu posso conduzir o trânsito, mas eu não posso impedir aquele tráfego somente por opinião própria. Eu preciso criar meios de conduzir aquilo, mas eu não posso criar impedimentos. Bem, ela deve ser breve e ininterrupta, ok? Então não pode parar, ficar atracado, enfim, não dá. Já no que concerne as liberdades do ar, eu tenho uma parada de escala para reparação, então eu posso eventualmente parar uma aeronave. Só que o que vai ter de maior diferença acerca disso? Bem, na água eu tenho a questão das águas interiores, e as águas interiores exercem soberania absoluta, mas tomem cuidado com o referente aos rios, porque os rios internacionais sucessivos ou contíguos também dá direito à passagem inocente, então eu tenho essa possibilidade de relativização da soberania. E no caso das águas dentro do estado mesmo, aí eu tenho o exercício da soberania absoluta. Nas divisões eu tenho divisão de 12, 24 e 200 milhas náuticas. É o mar territorial, a zona contígua e a zona econômica exclusiva. Nessa fase, até 24 milhas náuticas, o estado tem o dever, a obrigação de fiscalização, ok? De 24 para frente é a parte econômica, aquela de captação e exploração, que ela é economicamente exclusiva do país que detém aquilo ali. Então, ela vai tratar de tudo acima da terra sobre a água. No que concerne a terra, ou seja, a parte mineral, eu tenho a plataforma continental, que também vai até o limite máximo de 200 milhas. Outra coisa muito importante aqui é que no que concerne ao registro das embarcações e registro de aeronaves, eu tenho uma distinção. Eu tenho a teoria da One Flag, One Hoist, ou da Multi-Flags ou da Multi-Hoist, uma bandeira ou várias bandeiras. No que concerne a uma bandeira, tem que lembrar, quando um navio levanta a bandeira, ele está arguindo que aquele era o ordenamento jurídico vigente para aquela embarcação. Quando ele tem várias bandeiras, isso causa uma certa insegurança para os portos, porque ele pode a todo momento trocar. Ele pode trocar de bandeira antes de entrar. Quando ele entra, ele pode ter o tratado internacional, outra parte também pode não ter um tratado internacional, então a questão da fiscalização fica mitigada. O Brasil adota uma postura de que ele dá subsídio para as embarcações que adotam a teoria da One Flag, de uma bandeira. Que é o quê? Porque daí eu vou estimular que eu saiba qual ordenamento jurídico que eu vou estar pautado com aquela embarcação. Já no caso da aeronave, não.
No caso das aeronaves, eu só posso ter uma nacionalidade, ok? Bem, no que concerne ao direito extraterrestre, palavra esquisita de falar, pô, direito extra-atmosférico, extraterrestre, eu tenho algumas regulamentações iniciais, e elas são bem simples. Primeiro, nenhum Estado vai poder exercer soberania sobre corpos celestes, ninguém vai ser detentor de corpos celestiais, ok? Ninguém vai ser proprietário da Lua, por exemplo. E toda a informação, toda a tecnologia advinda do espaço extra-atmosférico deve ser revertida em favor da humanidade. É só lembrar do porquê que a NASA distribui as fotos que nós temos acesso. Justamente por isso, captou uma tecnologia, uma informação fora, ela tem que ser compartilhada com toda a humanidade. Bem, para fechar a parte de direito internacional público, eu tenho aqui a questão da responsabilidade internacional. Responsabilidade internacional tem que lembrar de duas teorias, objetiva e subjetiva. Na objetiva, é igualzinho ao direito administrativo, teoria do risco. O Estado vai responder, o Estado responde de maneira objetiva. Ele vai responder pelos atos dos seus representantes. Já no caso da subjetiva, eu vou verificar se existe a presença do dolo ou da culpa. O que acontece aqui? Eu vou utilizar as duas, depende da situação fática. E na responsabilidade civil internacional, o dano causado ele vai ser reparado na medida do dano causado. Como assim? Se eu fiz uma ofensa de cunho moral, a reparação deve ter cunho moral. Se eu fiz uma ofensa, uma agressão, na qual destruiu alguma coisa, eu não consigo repará-la, então eu vou utilizar o dinheiro, vou usar a pecúnia, a finança para reparar aquilo ali. O interessante é pensar que eu busco sempre o status quo da coisa, o estado a quo da coisa, o estado anterior. Então, se a gente se ofendeu, eu peço desculpas e tento fazer as pazes. Se eu destruir alguma coisa, eu tento cumprir com a reforma daquilo. Se não tem como, então eu pago uma pecúnia. Só que para poder fazer isso, para imputar essa responsabilidade a alguém, eu tenho que verificar 3 elementos. Tem que derivar de um ato ilícito, ele tem que ser imputável, eu tenho que saber quem foi que fez, e tem que gerar um dano. Ok? Então, preciso dessa constituição do dano. Sobre a legítima defesa dentro da responsabilidade internacional, ela afasta a possibilidade da reparação. Por quê? Porque a legítima defesa nada mais é do que um ato para impedir uma agressão ou para acessar uma agressão. Então a legítima defesa afasta a obrigação de reparar, porque ele está coibindo o mal injusto. Lembrando que a legítima defesa tem o teor de proteger, prevenir e punir. Okay? Esses são os 3 elementos da legítima defesa. Agora entrando sobre o direito internacional privado. Bem, a origem do direito internacional privado se dá no direito romano, por meio do ius gentium, que é a regulamentação de Roma sobre o direito do estrangeiro. Temos como fonte os tratados, os costumes e os princípios gerais aceitos em direito internacional. No caso da jurisprudência, a doutrina, esses são meios a auxiliar. Já a analogia é uma forma de interpretar, e não necessariamente vai ser uma forma de fonte, sim? Vai ser só um meio de interpretação. Bem, a base do nosso ordenamento jurídico no que concerne ao direito internacional privado vai estar constituído na LIDE. É lá que eu vou falar de processo, competência, uso do direito, se eu posso ou não posso, quais são as excepcionalidades. Então, assim, as primeiras coisas que nós temos que lembrar é a questão do SOP. Sempre quando eu falar do direito estrangeiro, do direito internacional, para ter vigência aqui, ele precisa respeitar a soberania, a ordem pública e os bons princípios, os bons costumes, ok? Então, falou de direito internacional, a primeira coisa que tem que ver, é compatível? A compatibilidade eu vou ver o quê? Eu vou ver o SOB. Se tiver preenchido o SOB, eu tenho a sua compatibilidade. Se não tiver, eu não tenho a compatibilidade, ok? Bem, daí dentro ali, a gente tem uma espécie assim, muito grande, uma gama enorme sobre a resolução de várias incidências. Mas vamos começar com uma delas, por exemplo, no que concerne ao conflito normativo. Bem, se eu for resolver um conflito normativo, eu tenho que verificar 3 possibilidades. Uma da lei hierarquicamente superior, uma de uma lei cronologicamente mais recente e a outra no que concerne a uma lei mais especial. Então eu tenho hierárquica, cronológica e especial. Uma lei mais especial, obviamente, derroga a lei mais genérica. E a mesma coisa que eu vou utilizar, às vezes, no direito internacional. Um tratado internacional mais recente,
E aí, para isso, a gente não pode deixar de falar do quê? Da revogação. A revogação ela pode ser tácita ou ela pode ser expressa. Eu vou falar diretamente ou presume-se, porque ela se tornou incompatível. Lembrando que eu posso fazer uma derrogação ou uma abrogação. Eu posso ter por completo ou eu posso utilizar a parte dela. Bem, sobre a prova internacional, eu tenho dois mecanismos. Um chamado de lex loci ou lex loci, que é o direito estrangeiro vai regulamentar essa prova quando ela for produzida no estrangeiro. Agora, para essa prova ter validade dentro do ordenamento jurídico interno, ela tem que obedecer às leis daqui, a lex fori, a lei do fórum que vai tratar isso aí. Então, uma norma prevê sobre a constituição de uma prova fora do país. Eu preciso respeitar aquela norma e quando ela for entrar no nosso país, ela tem que ver a compatibilidade dela com o nosso ordenamento jurídico brasileiro, sempre reiterando a questão do SOB. Não posso admitir uma norma, uma prova que ofenda a soberania, a ordem pública ou os bons princípios. Bem, sobre o processo internacional, é importante lembrar que eu não tenho um processo civil internacional mundial. O que acontece é que o regimento interno do país, o ordenamento jurídico interno, vai estipular as regras processuais de como o direito estrangeiro vai se amoldar aqui, como ele vai se aperfeiçoar, como ele vai ser interpretado. Então eu tenho aqui inicialmente 3 teorias para admitir esse direito estrangeiro. A primeira seria de ofício, o juiz de pronto deve aceitar aquilo ali. A segunda é a requerimento das partes, por provocação das partes. E por fim, condicionada. Condicionada a quê? Condicionada à decisão do juiz. O juiz tem que dirimir sobre aquilo ali e ele tem que falar, olha, isso aqui vale ou isso aqui não vale. O que nós aceitamos é uma conjunção entre o elemento B e C. O juiz vai se manifestar sobre aquilo, mas ele só vai fazer se ele for provocado. E aí eu tenho o artigo 376 do CPC e o artigo 14. E o que eles falam? Eles falam que aquele que invoca direito municipal, direito estrangeiro, direito estadual, deve comprová-lo. E o artigo 14 da LIDB fala que o juiz não é obrigado a saber o ordenamento jurídico estrangeiro. Então ele pode pedir complementação, ele pode pedir para ter mais informações sobre aquela matéria. No que eu vou seguir no processo, por óbvio, quando eu falo de direito, eu vejo como aplicar o direito, eu tenho que também definir a questão da competência. A primeira coisa que chama a atenção é, bem, como é que funciona essa coisa de competência? E aí, onde é que eu vou resolver isso? Bem, as regras da competência no âmbito internacional possuem 3 critérios. A primeira, domicílio do réu. A segunda, situação da coisa. E terceiro, no que concerne a extraterritorialidade da obrigação. Essa forma mais difícil para falar é a seguinte: domicílio do réu, que se mantém, situação da coisa, o local onde se encontra a coisa em questão, e a outra que é onde vai ser o cumprimento da obrigação. Quando a gente fala, inclusive, de contratos, tem que lembrar exatamente dessa perspectiva, essa extraterritorialidade da obrigação é exatamente onde vai ser cumprido. É impossível não pensar que, eventualmente, em que pese 2 fóruns serem competentes, eu preciso de mais instrumentos para deixar isso mais claro. Será que sempre é conveniente? Será que não é? Eu posso ter essa questão de ter 2 fóruns competentes? Então, eu tenho aqui primeiro a questão do fórum shopping. O fórum shopping é aquela situação onde eu tenho a possibilidade de utilizar distintas competências. Eu posso utilizar a competência de tal canto e de tal canto. Aqui eu vou utilizar o critério do domicílio, mas eu também posso utilizar o critério da extraterritorialidade. Então, o que acontece? Eu posso ter essa escolha, essa modalidade de escolha. Então, o fórum shopping é a possibilidade de escolha da competência para dirimir o conflito. Agora, no fórum não convenience, fórum não convenience, é assim, o juízo, ele vai verificar aquela demanda e vai falar, olha, aqui não é o juízo mais conveniente, não é o ideal que ele seja processado aqui, porque nós não temos como, por exemplo, congelar bens para o pagamento. Eu não tenho como fazer que aquela obrigação de fazer seja cumprida. Porque eu vou ter que ser, ela não é conveniente. Eu até tenho uma carta rogatória, mas assim, é mais conveniente que você vá naquele fórum. Então, o fórum não convenience é basicamente a recusa do juízo em razão da não conveniência daquela jurisdição para exercer o controle sobre a lide, a jurisdicionar, no caso, a lide. Porque ela, no caso, não é conveniente. Okay? Então lembra, fórum shopping, possibilidade de escolher. Já no fórum non convenience, eu estou falando de um juízo que é competente, mas não é conveniente em razão fática. Ok? Bem, perpetuaste fórum. Bem, isso daqui diz respeito àquela competência que foi inicializada
eu comecei uma situação processual, eu já escolhi uma competência, já dei início a um processo, e eu digo que esse foro vai ser competente enquanto ele puder ser competente. Como assim? Ele vai ser competente desde que, de repente, aquele tribunal não exista mais, ou que aquilo ali deixe de ter legitimidade para tal tipo de ação. Então, perpetuar-se fora fala, se a ação começou em determinada competência, em determinado fórum, ela vai se manter competente até o final do processo, salvo se eventualmente surgir alguma situação posterior que tire a competência, não reconheça mais a competência daquilo ali, ou que faça deixar de existir aquele tribunal. Viu? Bem, sobre contratos. Contratos têm uma regra comum. Locus regit acta. O local que vai ser celebrado o contrato é o local que vai reger, são as normas que vão reger o contrato. Então, se eu for fazer um contrato em determinada localidade, eu vou buscar utilizar as normas atinentes àquele ordenamento jurídico para pautar aquele contrato, ok? O que é distinto, galera, formular regras sobre o contrato do local onde ele vai ser executado. Compreenderam? Eu posso formular um contrato na Alemanha e, havendo uma possibilidade de fórum shopping, ou seja, eu podendo escolher o fórum, às vezes a Alemanha não é o lugar mais conveniente. Por quê? Porque o réu mora em outra localidade e na Alemanha ele não tem bens. Então é mais conveniente utilizar o critério do domicílio do réu, porque naquele domicílio, que pese ser um direito alemão, eu posso abrir que lá ele tem bens para execução. Eu tenho produção de provas. Ok? Bem, obrigatoriamente os contratos, para eles terem validade no ordenamento jurídico brasileiro, eles têm que respeitar o SOB. É muito importante não esquecer disso aí, porque basicamente toda a parte do LIND, ela só vai ser válida para o estrangeiro no que, se ele respeitar a soberania, a ordem pública e os bons costumes, os bons princípios. Se não respeitar isso daí, não vai poder ser utilizado, é simples. Ok? Bem, sobre a revisão do contrato internacional, normalmente existe uma cláusula chamada cláusula de adversidade, são chamadas de hardship clause. Quando a gente estudou direito civil, nós estudamos lá do Rebus Sic Stantibus, a condição, se permanecer a mesma, aplica-se uma mesma situação. Agora, se ela alterar, eu também posso modificar essa situação. É o caso que todo mundo tem claro aqui, no caso de prestação de alimentos, né? Só que no contrato internacional, a gente também tem essa incidência de uma mudança fática dos termos. Porque, eventualmente, nós podemos escolher uma moeda e outra entrar em grande disparidade. E aí eu crio uma desproporcionalidade entre os contratantes. Então, essa hardship clause, essa cláusula de adversidade, ela busca trazer de volta o equilíbrio que aquele contrato pactuou, ok? Noutra perspectiva, eu tenho normas atinentes à rescisão. A rescisão ela pode se dar pelo descumprimento ou então pela manifestação da vontade. No caso do descumprimento, o que tem existe a incidência de uma cláusula penal, que é aquela que vai estar imputando alguma penalidade, uma multa, em razão de uma quebra de contrato, e a cláusula de confidencialidade, que é a mais comum, que consegue a proteção dos termos que foram acordados. Então, se eventualmente você não cumprir, meu caro, vai ter uma confidencialidade sobre aquele contrato, você não vai sair como caloteiro. Os termos daquilo ali vão estar fechados. Então, o que se faz na prática? Elege um foro, normalmente um foro de arbitragem internacional, justamente para não dar visibilidade a isso em razão da confidencialidade. Bem, superada essa parte, vamos entrar em outra discussão. Nacionalidade e cidadania. Nacionalidade é o vínculo íntimo entre o ser, o indivíduo e o Estado. Cidadania, a possibilidade de exercício de direitos civis no outro Estado. Então é distinto, a nacionalidade ela é atrelada ao ser de maneira mais íntima, é a relação entre o Estado e o indivíduo. Tanto que o Brasil é super criterioso sobre a perca da nacionalidade. Existem elementos super concretos e bem objetivos da possibilidade de como um brasileiro poderia perder essa nacionalidade, por exemplo. E como um naturalizado também poderia perder isso daí. Que é diferente da cidadania, que a cidadania não, é só a possibilidade de exercer direitos civis. Bem,
No que concerne a nacionalidade, eu tenho uma nacionalidade originária e uma nacionalidade derivada. A nacionalidade originária, ela pode ser pautada pelo princípio do ius solis, em razão do solo, em razão do local do nascimento, da ius sanguinis, que vai ver a ascendência, vai ver a família, e o sistema misto. No Brasil, nós adotamos o sistema misto. O estrangeiro, casado com um brasileiro que mora fora, esse casal, o brasileiro pode escolher por reconhecer o seu filho numa entidade brasileira. Quando a pessoa está a serviço e vai para fora e o seu filho nasce fora, também pode registrá-lo na embaixada. Isso tudo eu estou falando aqui, não é razão do sangue, porque a pessoa não nasceu no Brasil, a pessoa nasceu fora. E se nasceu aqui no Brasil, filho de estrangeiro, e quiser registrar aqui, pode. E os solis, tranquilo? Bem, a naturalização, ela nunca vai ser originária. Por suposto, a naturalização ela é derivada. Tem que lembrar que a nacionalidade originária respeita esses elementos e a naturalização derivada, ela é provocada, ela é requisitada. Como a lei mudou há pouco tempo, então a gente não vai entrar nisso daqui para a prova. Reciprocidade versus equiparação. É uma distinção muito clara, mas pode ensejar uma confusão. A reciprocidade é: eu faço algo por ti, tu faz algo por mim. O Brasil faz muito pelos outros esperando a reciprocidade. É fazer algo esperando que o outro faça por ti. Não tem um tratado, não existe um tratado de reciprocidade. É simplesmente um ato recíproco. Eu te ajudo, tu me ajudas, ok? Já a equiparação não. A equiparação, eu busco atrair a condição que eu dou para o meu nacional, eu vou tentar atrair para o estrangeiro. Eu vou tentar equiparar os direitos. Como que eu faço isso? Exemplo, o Tratado da Amizade entre Portugal e Brasil, ele traz essa possibilidade de equiparação. Então, o estrangeiro português, inclusive, não sei se você sabe, ele atrai também até a possibilidade de direito político. E essa equiparação tenta trazer, de certa forma, uma igualdade entre o estrangeiro e o nacional. E as restrições que existem sobre essa equiparação estão previstas na Constituição. Ok? Bem, já pegando esse caminho do estrangeiro, eu tenho quatro possibilidades aqui de expulsão do estrangeiro, na verdade uma de recepção, que é importante a gente destacar. Deportação, expulsão, extradição e asilo político. No que concerne a deportação, é o fato de que aquele estrangeiro, quando entrou no país, ou ele não tinha uma situação regular, ou ele não se mantém mais regular. A expulsão vai ser compulsória, mas não há impedimento para que após ele regulamentar a sua situação, ele possa voltar. No caso da expulsão, não. Ele pode estar regular. Tudo certo. Só que ele cometeu algum ato que ofendeu a soberania, ofendeu a ordem pública, ele tentou fraudar algum documento, ele utilizou algum ato ilícito que causou certa comoção, que causou um mal-estar, e esse fato dele ter realizado esse ato vai ensejar um inquérito do Ministério da Justiça. Depois de apreciado e decidido, o presidente expulsa compulsoriamente. No caso da extradição, tem que pensar o seguinte: eu só vou extraditar uma pessoa se ou ela estiver respondendo um processo penal e alguém requisitar, ou já teve um processo penal, já teve uma pena, e aí agora há um requerimento de extradição. Então é importante lembrar que a extradição, ela precede de alguma situação procedimental, seja para responder o processo, ou seja porque houve um processo. Tranquilo? Bem, se o presidente negar de pronto, vai ser enviado para o STF vai dirimir e depois volta para o presidente. Ok? Bem, asilo político. No caso do asilo político, ele é concedido àquela pessoa que sai da sua fronteira, ela cede a sua fronteira, fugindo de uma perseguição em razão de ideologia política. É uma medida internacional, existem tratados de asilo político, mas a ideia daqui é proteger aquela pessoa que está sendo perseguida em razão de um ideal. Esse ideal, em razão de uma questão política. É o que eventualmente um presidente estava questionando há um tempo atrás aí, que poderia utilizar aí dentro da América do Sul. Bem, é só isso? Não. Tem que lembrar de uma coisa importante. Lembra da personalidade jurídica internacional? É importante lembrar que o país que vai decretar a extinção, o fim da personalidade jurídica internacional, é aquela em qual
o estrangeiro ou o indivíduo teve sua última residência e domicílio. Então, onde ele se domiciliou por último, onde ele instituiu o seu domicílio, é que vai estar fazendo o fim da sua personalidade jurídica internacional. Então, não me interessa se ele passou pelo mundo em uma viagem, se ele morreu entre dois países, se ele foi analisado em um país distinto e se ele foi enterrado num terceiro. Quem vai decretar o fim da sua personalidade jurídica vai ser o país que ele domiciliou por último. Quando eu falar de direito internacional aplicado dentro do ordenamento jurídico interno, vocês não podem esquecer do caso de sucessão. Lembra da sucessão do Lindman? Que se a lei do decursus for mais benéfica, permite-se que utilize a lei do decursus. Deve ser arguído, deve ser demonstrado, e então poderá ser aplicada uma lei estrangeira no nosso ordenamento jurídico. Tranquilo? Para a prova, isso é suficiente.